na Argentina fazem um mal, né, ao país danado. Aqui isso já Senhores, está Alexandre, segue conosco. Aliás, deixa eu dar primeiro um bom dia ao nosso convidado e vou pedir gentilmente que a primeira pergunta seja dele, do Alexandre Garcia. Na linha conosco, presidente da República, presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela atenção conosco na Rádio Guaíba. Bom dia a todos do Rio Grande do Sul. Obrigado à Rádio Guaíba pela oportunidade. Um abraço especial no Alexandre Garcia, meu velho colega aí de soldado do Exército Brasileiro. E estou à disposição de vocês. Presidente, aliás, estamos aqui no estúdio, eu, Júlio Ribeiro e o Jurandir Soares, mas aproveitando o nosso contato, ainda segue Brasília com ele, com Alexandre Garcia. Alexandre, por favor, a primeira pergunta para o presidente é sua. Bom dia, presidente. Bom dia, Alexandre. Bom, é o seguinte, eu vou fazer pergunta de gaúcho. Né? O senhor está indo muito ao Nordeste, já levou água para o Nordeste, né? Depois da água vai o Bolsonaro. Agora, indo ao Rio Grande do Sul, presidente, com tanto candidato que o apoia para o Senado e para o governo do Estado, como é que vai ser o palanque de uma ida sua ao Rio Grande do Sul? Olha, que eu tenho conversado, eu não posso ir ao Rio Grande do Sul e apoiar um candidato a tal cargo. Você pega, por exemplo, aí o governador. Eu sou amigo do Onix, que foi em primeira hora aquela pessoa que esteve comigo lá desde 2016, né, fazendo pré-campanha pelo Brasil e até viajando ao redor do mundo. E também sou muito amigo do Heinz. Então são dois nomes bastante simpáticos. Fica difícil aí, ou ir duas vezes, né, uma vez para um, outra vez para outra, isso não dá certo. Então estamos tentando nos compor para ver a melhor maneira que nós temos de conduzir as eleições do Rio Grande do Sul. O Senado é a mesma coisa, vários candidatos apoiam, eu tenho uma afinidade muito grande com o Mourão, e não pode ser diferente. Então tem mais estados também que tem esse complicador. Eu não posso perder de um lado e ganhar do outro. Eleições para presidente é uma coisa, e para governador um pouco diferente. Tá? Aqui está polarizado, então qualquer um sabe aí, pode definir rapidamente que lado está. Aí está polarizado, tem 2, 3, às vezes até 4 candidatos que nos apoiam. Então é difícil a resposta, Alexandre, vou ficar devendo algo mais objetivo para você aí. Pergunta de jornalista bom e experiente é mais complicada, né, presidente? Júlio Ribeiro. Bom dia, presidente. Aqui é o Júlio Ribeiro. Na última entrevista que o senhor nos deu em outubro, o senhor estava com uma crise de soluço. Não voltou mais essa crise de soluço? Como é que o senhor está cuidando da sua saúde? O senhor leva muita puxão de orelha da primeira-dama aí para cuidar mais do seu físico, da sua saúde, e em detrimento aí da sua correria em Brasil afora? A primeira-dama e o Thomas Tuchel já se cansaram, né? Ainda bem. Então não levo mais puxões de orelha por aqui. A crise de soluço, não foi fácil. É um negócio, parece uma tortura, né? Mas safou. Foi a terceira crise de soluço que eu tive. Então já estou quase um ano que não tenho, espero que não repita, porque é algo realmente... Só quem passa por isso pode saber, né, quanto prejudica a gente em tudo. E não sei a origem, não vou dizer que foi a facada, não sei, nunca tive isso no passado. Eu só peço a Deus que não volte mais, porque não é fácil conviver com isso. O que vem sofrendo, e não é de soluço, a crise muito mais aguda, é a economia mundial com a pandemia, 2 anos de pandemia, e depois, no que saiu da pandemia, a guerra no leste europeu, a invasão da Ucrânia pela Rússia, isso afetou a economia do mundo. Parece que nós, o Brasil, somos quase uma ilha, conseguimos sair melhor do que a maioria dos países. Há quem projete já um crescimento acima de 2,5% para esse ano. A inflação brasileira está em tendência de queda, de deflação, já bateu na casa dos 7%, enquanto os Estados Unidos... O senhor esperava, os dirigentes da economia brasileira, o Paulo Guedes, o senhor, esperavam esse desempenho tão positivo da economia brasileira? Olha, o que aconteceu no nosso governo não foi tomar medidas para problemas que começaram a acontecer. Eu considero uma grande vacina na economia, nós fizemos em 2019. Entre tantas medidas, por exemplo, a lei da liberdade econômica. Eu quero dar um exemplo aqui bastante simples. Antes dessa lei, uma pessoa queria vender cachorro-quente na praça, abrir uma pequena pizzaria,
ou uma senhora queria um salão de beleza. Ela dava entrada no pedido de alvará na prefeitura e não tinha prazo para ela começar a trabalhar. Levava meses, até anos. O que essa lei disse, que era bastante ampla? Se em 30 dias a prefeitura não concedeu alvará, ela já pode começar a trabalhar, independente da concessão do alvará. Então, isso eu considero uma grande vacina. Uma outra coisa, a política de desregulamentações, desburocratização. Nós temos a cada 100 anos, até quem começou essa proposta foi com o Onix, a questão dos revogaços. Então, são centenas de decretos da nossa parte, né, do governo federal, de portarias por parte de ministérios que foram simplesmente sendo revogados. Um outro grande trabalho feito pelo Rogério Marinho, quando era secretário lá do Paulo Guedes, é a questão das ditas NRs, normas regulamentadoras. Foram milhares de normas que nós revogamos. Por exemplo, o fiscal chegava na tua empresa, ia no banheiro, tinha 40 e poucos itens para ele ver, né, e poder te multar. Passamos para 4. Você viu, a pessoa entrava no banheiro, via, por exemplo, a altura da pia, rugosidade do papel higiênico, ventilação inadequada, largura da porta, altura do trono, 40 e poucos itens. Se você começar a escrever aí, você vai ter dificuldade para escrever 15 itens. Os caras conseguiram 40 e poucos. Então, essas NRs, que nós mais de 90%, estimulou a pessoa a trabalhar. Ela não ficou mais tão preocupada com a fiscalização. Temos bons fiscais, sim, mas temos maus também, que chegavam lá, já sabia. Não tem como você não multar um banheiro naquela época, não tem como. E daí o empresariado pegava uma multa, ou dava um jeitinho, né, não sei. E isso ajudou. Você acabou a pressão do MST. Eu tenho aqui um dado na minha frente, número de invasões de terra, por exemplo, em governos anteriores, no governo FHC, era uma invasão por dia. No nosso governo passaram a ser 4 por ano. Então você estimula esse tipo de atividade no campo. Também no campo. Conversei com o Salles lá atrás. Salles, o pessoal tem reclamado de muita multa no campo. Multa tem que ter? Tem. Agora, quais os critérios? Nós fizemos com que o pessoal do IBAMA multasse com critério. E primeiro advertisse, depois a multa. Anulamos, né, evitamos por volta de 90% o número de multagem do campo. O homem do campo vibrou com isso. Com a titulação de terras, já titulamos 370 mil lotes pelo Brasil. Esse pessoal era tudo soldado do MST. Deixaram de ser, passaram para o outro lado da porteira. Aí eles agora estão preocupados em não ser invadidos, passaram a ser cidadãos, passaram a poder contrair empréstimo em bancos, tá? Passaram a falar, essa propriedade é minha, a herança, a obra que fizer nela ficará para meus filhos e netos. Entraram na agricultura familiar, passaram ao ter a posse de armas de fogo, depois de forma estendida, né? Passaram a poder usá-la em toda a sua propriedade. Um fazendeiro, até um ano e pouco atrás, ele só tinha arma de fogo dentro da tua casa. Agora ele pode montar teu cavalo, num jipe ou a pé e rodar o perímetro, toda a sua propriedade rural armado. Estimulou as invasões. O caso do Brasil também, o carinho, né? A forma como nós tratamos o homem do campo. Sempre à frente, buscando se antecipar a problemas. Tá? E fizemos isso. Fui para a Rússia agora, criticado por quase todo mundo aqui no Brasil, né? Grande parte da mídia, não todos, obviamente, criticado por outros países. Resolvemos a questão dos fertilizantes. Então isso aí ajuda a produtividade no campo. Agora, com o 5G, tive há poucos meses uma fazenda 5G no Piauí. É uma coisa que o 5G vai aumentar a produtividade em até 20% nas fazendas, além de economia em jogar fertilizantes, tá? Ou defensivos agrícolas, porque é algo fantástico, controlado por computadores do primeiro mundo. Ou seja, essa vacina toda que fizeram no passado ajudou você passar 2020 e 2021, anos da pandemia. Você pega 2014, 2015, perdeu-se no Brasil quase 3 milhões de carteira assinada. Com a crise, 2014, 2015, corrupção. 2020 e 2021 com pandemia, criou-se no Brasil quase 3 milhões de empregos. Então isso manteve a nossa economia
viva durante a pandemia, entre outras medidas. Eu quero dar chance para vocês perguntarem, então vou falar aqui sem parar. Tá? Então, vou dar uma de jornalista aqui. O senhor está citando uma série de realizações do seu governo aí, e o senhor está chegando ao fim do mandato. O que o senhor gostaria de ter feito ainda desse mandato, que não conseguiu fazer e que pretende fazer no próximo? Olha, eu tinha um compromisso de campanha, por exemplo, um colégio militar em cada capital de estado que não o tivesse. Aí tem em Porto Alegre, mas tem lugar no Brasil que não tem. Então, qual é a intenção de colégio militar? Nós vamos concluir o colégio militar de São Paulo no corrente ano. É servir de referência. Que colégio militar, o Alexandre Garcia pode bem falar sobre isso também, os pais querem botar o filho lá, mas as vagas não tem para todo mundo. E quando se faz concurso, provas de Enem, etc., por aí, qual o percentual aprovado de colégios militares, das escolas cívico-militares, começa a aparecer agora, das escolas militarizadas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, como, por exemplo, tem mais de 150 nos estados de Goiás e Amazonas. A taxa de sucesso da garotada é enorme, porque lá dentro existe hierarquia e disciplina, existe amor à pátria, lá tem pelo menos uma vez por semana esse canto nacional, quando o professor entra em sala de aula, os alunos se levantam, ninguém usa celular em sala de aula, ninguém usa droga escondida em lugar nenhum, tem punição para eles. Então o garoto vai para lá e se orgulha das suas boas notas, enquanto que outras escolas, muitas vezes, o cara tem que esconder a boa nota porque ele é perseguido. E um país que não se prepara, né, a sua juventude bem na educação, investindo em ciência, em tecnologia, é um país fadado a ser escravizado por outros países. Você vê o Brasil, ninguém tem o que nós temos. Você pega só Roraima, lá tem uma tabela periódica naquela terra lá, tá? Assim como em muitos estados do Brasil. Agora, por que nós não vamos para frente? Porque não investimos, não se investe nisso daí. Quando eu falava em nióbio e grafeno, por ocasião aí da minha pré-campanha, 2016, 2017, eu era ridicularizado. Hoje você vai na Universidade de Caxias do Sul e vê como o pessoal está investindo na questão do grafeno. Muitas vezes, não é nada do governo federal. Nós colaboramos, visitamos, incentivamos. Alguns polos foram abertos pelo Brasil, trabalho do Marcos Pontes. Você não vai ver isso na grande mídia. Isso não vende jornal, não dá ibope em televisão, mas o Brasil é fantástico. Se eu falar para vocês que há poucos anos, uma menina formada pelo IME conseguiu tirar da prancheta uma tela de grafeno que desfenaliza a água, você cai para trás. É tecnologia nossa. Só que essa menina está agora no Reino Unido. Só nós temos, por exemplo, o nióbio no Brasil. Quando em Campinas, lá no Cicloton, já tem a bateria de nióbio. Tá? O Brasil estuda agregar o nióbio, o grafeno. Teremos bateria de nióbio e grafeno, você vai ter algo que ninguém tem no mundo, né? Primeiro, só nós temos aqui o nióbio. Mas a super bateria, em diferença das demais que se usa hoje nos carros, elas podem ser recarregadas em poucos minutos. Tá? Assim sendo, você está andando com o teu carro, só terminar isso aqui, vale a pena aqui. Você está andando com o teu carro, vai parar num posto de combustível para tomar um café, na volta o teu carro tem mais uma autonomia de 400 quilômetros. Alguns acham, Elon Musk veio fazer o que no Brasil? Sim, tinha interesse no Brasil. Ele é uma pessoa que raramente sai do seu país, raramente se encontra com chefe de Estado. Esteve comigo aqui em São Paulo. Tá? Ele olha tudo, essa aí é visão de futuro que ele tem, e o nosso governo também, desde quando assumimos, nos preocupamos com o futuro, não apenas a buscar solucionar problemas do presente. Presidente, o senhor mencionou algumas questões, foi a pergunta do Jurandir, inclusive, né, sobre coisas que gostaria de ter avançado e que ainda não aconteceram. O Colégio Militar é um deles, né? A gente vê aqui em Porto Alegre tem fila para entrar, uma prova dificílima, muita gente acaba ficando de fora porque não tem vaga para todos, porque tem muita gente querendo entrar e vaga de menos. Agora, eu vou emendar aqui duas perguntas numa só. A primeira delas, o senhor citou a questão de propriedade rural. Hoje o produtor rural pode andar em toda a propriedade armado. Nessa questão de armas, inclusive no Brasil se fez o antidebate, né? O pessoal não conhece, pelo visto, a segunda emenda dos Estados Unidos, que garante ao cidadão americano o direito de legítima defesa, inclusive contra o próprio Estado, né? Ou seja, aquela opressão que a gente está vendo agora na Venezuela, por exemplo, só acontece porque a população foi desarmada. Nesse sentido de armas, o que o senhor gostaria de ter
feito também que, ou por Supremo, mas agora não é uma manifestação da Presidência da República, mas sim do Ministério Público Federal. A vice-procuradora, a doutora Lindora Araújo, acusou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de violar o sistema acusatório. Duas perguntas numa tacada só, presidente. Armamento. Não é porque eu sou militar. Eu sempre gostei de armas, desde quando garoto, lá no Vale do Ribeira, estado de São Paulo, que eu sou daquela região. A arma de fogo é a sua defesa, da tua família e também do teu estado, né? Eu sempre digo, né? Povo armado jamais será escravizado. Eu fui no meu limite por decretos e portarias. Portarias, basicamente, que vem lá do Exército Brasileiro ou do Ministério da Justiça. O decreto é meu, então nós fomos no limite. Esse decreto só não caíram no Supremo Tribunal Federal porque o ministro Cássio Nunes, por iniciativa própria, pediu vista dos mesmos. Caso contrário, teríamos perdido. Você pode ver, o referendo foi em 2005, 2004, do desarmamento, né? Nós ganhamos, mas o governo do PT, na época, agiu exatamente de forma inversa. E a violência, o número de mortes violentas por arma de fogo só aumentou. Quando nós chegamos, e nós implementamos rapidamente essa política de liberação de armas para pessoas de bem, a violência começou a cair. Eu dou um número agora aqui. 2016, 61 mil mortes no Brasil, violentas, a maioria por arma de fogo. O ano passado, 41 mil, ou seja, menos 20 mil mortes. É um número expressivo, queremos diminuir mais ainda. Se tivesse aumentado o número, estaria me culpando pela minha política armamentista. Agora, não falam nada que a diminuição, no meu entender, tem a ver, sim, em grande parte, com arma de fogo. Até há pouco tempo, o cara escolhia uma casa para entrar. Agora ele vai pensar 200 vezes antes que aquela pessoa pode estar armada. Tá? Então, essa política foi por aí. A questão do Ministério Público. Os inquéritos do Alexandre de Moraes completamente ilegais, imorais. Tá? É uma perseguição implacável parte dele. A gente sabe o lado dele. Tá certo? E eu falo que estamos jogando dentro das 4 linhas. Falei agora, na minha convenção lá no Rio de Janeiro, né? Vamos pela última vez às ruas, tá? Para mostrar aqueles surdos, né? Poucos surdos, são todos, que o povo, né? Tem que ser o nosso norte. Tá? Essa população aí tem que ser respeitada. Tá? Agora, a gente vê muitos indícios. Por exemplo, essa manifestação do Ministério Público, ele abriu um novo inquérito, né? Ou melhor, ele começou a querer investigar mais ainda o presidente sobre um inquérito que eu divulguei assim, que ano passado divulguei sim. E para quem quiser, é só pedir que eu entrego. O inquérito não tem qualquer classificação sigilosa. E ali no inquérito está bem claro. Eu não quero entrar em detalhe, não quero discutir esse assunto aqui, mas está bem claro. O inquérito, em documentos fornecidos pelo TSE, que os hackers ficaram 8 meses dentro dos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Quem disse isso foi o próprio TSE. Inclusive, usando quase uma dezena de senhas, entre elas do próprio ministro Banhos, do TSE. A imprensa não procurou o ministro Banhos para... Ministro, você podia dar a declaração aqui? O presidente está falando isso, realmente, quando ela pediu os logs, que são as impressões digitais, do que aconteceu naqueles 8 meses dentro do TSE, o TSE podia ter entregue isso no mesmo dia, no dia seguinte. Ou como todo órgão público faz quando sofre um ataque hackers, eles fazem o log e entregam espontaneamente para a Polícia Federal ou para quem de direito para investigar isso daí. E 7 meses depois, repito, 7 meses depois, o TSE informou, está o documento comigo, eu entrego para quem quiser, que os logs haviam sido apagados. Pelo amor de Deus. Tá? Esse inquérito não foi concluído ainda. Por que não foi concluído? Interferências dentro da Polícia Federal. De quem? Não sei. Mas não se fecha esse inquérito. Então, isso que a procuradora Lindora fez, né, respondendo lá, ou melhor, dizendo ao Alexandre de Moraes que esse inquérito dele não tem fundamento. Ela até cita lá, não sou advogado, né? Há uma figura que os advogados usam, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês agora e quebrar o sigilo de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô,
teu padrasto, eu vou achar alguma coisa lá, daí um cara comprou 20 mil reais um carro de tal fulano. Vai que esse fulano aí é um traficante e ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar essa pessoa com relação, né, com o tráfico. É isso que os caras fazem. Agora, quebraram o sigilo do meu ajudante de ódio. Isso eu não vou adjetivar aqui, que é um crime que essa pessoa cometeu. O objetivo não é o ajudante de ódio, é ver as informações, as mensagens que eu troco com ele, algumas mensagens confidenciais. Eu vou para a Rússia, por exemplo, vou para os Estados Unidos, por vezes eu troco a mensagem com o ajudante de ódio meu, me levanta isso, me levanta aquilo, o que tu acha disso, tu acha daquilo, me informe, me abasteça de informações. Isso a tem em mãos, para tentar uma maneira do jogue a rede, né, de me incriminar em algum lugar. Ele não vai ter sucesso no seu intento final. Eu só tenho... Quer fazer a próxima pergunta? Continuo. Não, pois é, eu quero saudar aí a preocupação do presidente em relação ao ensino, porque acho que é um grande problema para o futuro do Brasil. A pregação, a catequese ideológica que é feita nas faculdades, no ensino médio e agora no ensino de criança. Então, o presidente tem essa ideia das escolas militares ou escolas militarizadas, mas a escola civil, em geral, acho que precisa de uma sacudida, não sei como, né? Porque há uma maioria de professores que são militantes, catequistas, como o próprio professor da UNB me disse em plena sala de aula. Eu não ensino meus alunos a serem isentos, meus alunos de jornalismo. Eu ensino meus alunos a serem militantes ideológicos. Né? Então, como é que a gente vai resolver isso, presidente? Se até o MEC está cheio de gente lá dentro ainda que ainda não saiu. Ô, Alexandre, desculpa que eu vou te pegar, Alexandre. Você já respondeu. Tá? O aparelhamento dos ministérios é enorme. O MEC é um deles. Da educação é um deles. Você pode ver, as provas do Enem, com perguntas que vêm de bancadas sugeridas por nós, vão ser do Enem do corrente ano. Os livros escolares, que começaram a ser distribuídos no corrente ano, são os nossos. Até o ano passado, eram de governos anteriores. Eu não podia chegar lá no depósito, né, e tocar fogo em tudo. Obrigado a distribuir isso aí, que são bilhões gastos de material escolar. Agora, com todo respeito, uma parte considerável de material do passado é nojento o negócio, é nojento. É ideologia de gênero, ensinando inverdades sobre fatos históricos aqui do Brasil, escritos por militantes, pregando, aí sim, o ódio, né, de classes entre as pessoas. Eu tenho um livro comigo mostrando que, por exemplo, a saúde cubana é uma maravilha, com fotografias, e nós sabemos que não é verdade isso aí. Uma grande verdade é que Hugo Chávez foi se tratar lá em Cuba e morreu. Poderia ter sido salvo, né, segundo informes, num outro hospital. Você pode ver os cubanos, quando estiveram no Brasil, eu não mandei nenhum cubano embora. Eu me elegi, eles fugiram do Brasil. Porque eu ia fazer um teste neles. Eu ia chamar esse pessoal. Nós tínhamos informações que muita gente ali era dos Vespas Negras, né? Os Vespas Negros, o Forte Especial cubano, estavam formando células de guerrilhas pelo Brasil. O cubano aqui, por exemplo, se ele morasse numa rua tal, número tal, se tivesse uma festa na frente da casa dele de casamento ou aniversário, fosse convidado, ele não podia ir. Ele era vigiado. E se descumprisse, ou ele voltava para Cuba, ou a família sofria sanções lá em Cuba. O salário dele, 80% era retido. Eu entrei com emenda na época, né, para que ele recebesse seu salário via Banco do Brasil, Caixa Econômica. Obviamente não foi para frente. O ministro da Saúde da época, da medida provisória dos mais médicos, falou claramente: o médico cubano que porventura pedir asilo no Brasil será deportado. Essa era a política reinante há pouco tempo aqui. Voltando para a educação. Você pega um garoto hoje, né, de 15 anos de idade, 70% não sabe uma tabuada. Você pega a prova do PISA, que é um programa aí, internacional de aprendizagem escolar, nós estamos em últimos lugares em ciências, conhecimentos gerais e matemática. Agora, isso você não muda de uma hora para outra. Com esses 2 anos de pandemia, que governadores, sim, grande parte deles obrigaram a molecada a ficar em casa, fechar escolas, tá?
tivemos aqui um retrocesso da educação nossa. Criamos agora, levou um ano e pouco, fazendo aqui um aplicativo que está sendo usado no Brasil, em parte de outros países do mundo pediram para nós isso aí, vai voltando aqui a aprender aquilo que deixou, né, de ver em sala de aula. Então a educação é uma coisa que não é uma Dini, é um gênio, né? Mexe com a cabeça e está tudo resolvido. É devagar. Você vê Bagé. Bagé, para nós, aí é um exemplo. Tá? O prefeito de Bagé, o Lara, tem 2 escolas civil-militares que ele pediu junto ao MEC. Eu acho que foi pedido e aceita a 3ª escola civil-militar. Por quê? É a pressão dos pais para botar os filhos nessas escolas. Você pode ver, quando fala em fechar a escola, Alexandre Garcia, as universidades fecharam no Brasil durante a pandemia. Eu não deixei fechar as universidades militares, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea e Escola Naval. Daí falaram para mim, e se algum cadete morrer? Bote a culpa em mim. Não fechamos as universidades, ninguém sequer foi hospitalizado por Covid. E estamos em dia com a educação militar. Por outro lado, levaram para o lado de que se ficar todo mundo em casa, né, embaixo da cama, o vírus vai embora. E você sabe, Alexandre, que a ideia inicial dos lockdowns era 1 a 2 meses no máximo, até que os hospitais pudessem ser aparelhados, né, com respiradores, em especial, para poder receber aí as pessoas com Covid. Isso se prolongou por praticamente 2 anos, um baque na nossa educação, e também, se não fossem as medidas, como eu te disse no início do programa, seria uma fatalidade para a nossa economia. Por isso, o Brasil deve ser um dos raros países que vai ter um PIB positivo no corrente ano. Saudemos aqui, com todo respeito, no nosso governo federal, seus ministros, em especial o ministro Paulo Guedes. Presidente, eu queria aproveitar, o senhor falou de Cuba, dar um testemunho pessoal aqui em Brasília. Eu era muito amigo de um cubano que estava refugiado, ele e a mulher dele, que morava na Asa Norte. E nós nos reuníamos, ele me entregava vídeos lá de Cuba que os amigos mandavam, o arquiteto lavando roupa, o engenheiro varrendo rua, né, essas coisas. Um dia ele me mandou um bilhete dizendo assim: o ministro da Justiça, Tarcísio Gênero, descobriu que somos amigos e está me tirando da Asa Norte, me botando numa casa que eu nem sei onde fica, lá para o lado de Goiânia. Eu acho que é Riacho Fundo. Então, eles fiscalizavam, e o pior, com a cumplicidade do governo brasileiro. O governo aqui, graças a Deus, houve impeachment em 2016. Mais 2 anos de Dilma, acredito que não poderíamos mais sonhar com um ponto de inflexão e buscar resgatar parte da democracia que nós perdemos. Né? Aconteceu o impeachment, o Temer apareceu. Uma das grandes obras do Temer ali foi a questão de botar um ponto final numa sangria na Petrobras. O pessoal fala muito da PPI, né? Paridade de preço internacional, mas foi obrigado a fazer aquilo. Isso, obviamente, foi exagerado, a aplicação dessa norma aí. Ele aprovou aqui uma flexibilização da CLT. Ele não tirou direito de ninguém, direito de trabalho de ninguém, mas deu uma certa arrumada lá atrás. Nosso governo chegou e, com força, uma boa equipe escolhida por critérios técnicos, conseguimos implementar a nossa política. Agora, a grande preocupação nossa, que acredito que hoje em dia a maior parte da população já tem consciência, é sobre a sua liberdade, que ela é açoitada diariamente, né, por pessoas que deveriam defender a nossa Constituição e faz exatamente o contrário. Por isso essa convocação nossa, né, aproveitei, nunca havia convocado movimento de rua. Nós aqui estamos convidando a população para o dia 7, às 10 da manhã, estar aqui em Brasília, né, 7 de setembro, com a tropa desfilando, e para o mesmo dia, às 16 horas, em Copacabana, pela primeira vez a tropa vai desfilar em Copacabana. Tropa juntamente... O Rio de Janeiro, presidente, o pessoal do Rio de Janeiro nos pediu para perguntar para o senhor como é que vai funcionar esse desfile militar junto com a manifestação de rua das pessoas, porque eles estão acostumados a colocar caminhões de som na orla de Copacabana. Como é que vai funcionar isso? A gente vai pedir de no máximo 1 hora. Tropa das Forças Armadas, né? Marinha, Exército Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, a Academia Militar da Agulhas Negras deve ter um efetivo de 1 ano desfilando, Colégio Militar, algumas escolas civis lá do Rio de Janeiro, por aí. Então, um desfile cívico-militar em Copacabana.
a população, obviamente, vai lá prestigiar o desfile. O pessoal deve ir de camisa verde e amarela, né? Deve ter alguns protestos, é natural. Da nossa parte aqui, ninguém vai querer protesto para fechar isso ou fechar aquilo, tá? Moralmente, algumas instituições estão se fechando no Brasil, moralmente, digo isso, e dá para a gente ganhar essa guerra dentro das 4 linhas. Uma das frases mais mostrada lá deve ser a questão de transparência. O que é transparência? É transparência, em especial eleitoral. Ninguém está pedindo aqui para dizer que não vai haver eleições, vamos ter eleições. Agora, nós queremos transparência por ocasião da votação e das apurações. E essa transparência, apesar do TSE ser contra, né, mesmo depois de ter convidado as Forças Armadas, a transparência itens para a transparência sendo propostos pelas Forças Armadas, que até o momento o TSE não tem se manifestado. Ou seja, está contra ali as sugestões das Forças Armadas, repito, que foram convidadas por essa transparência. Todo mundo quer transparência. Agora, se o outro lado vai ganhar no primeiro turno, por que não transparência para garantir a vitória do outro lado no primeiro turno? Qual o temor do outro lado? Que é contra a transparência. No meu entender, essa suspeição tem que ser dissipada. Porque a eleição não é minha, não é do Supremo, não é do Legislativo, não é do TSE. A eleição é da população brasileira. E nada mais frustrante do que alguém votar e não saber se o voto daquela pessoa foi exatamente para quem ele queria. Não interessa quem seja. Então, a transparência vai ser uma das frases, umas camisas, talvez, mais estampadas lá. O pessoal, outros dizem, né? Vamos comemorar 200 anos de independência e os futuros 200 de liberdade. Jurandir, presidente, tivemos reduções de impostos aí que implicaram numa redução substancial do preço da gasolina, que evidentemente está sendo saudado pela população. Mas o diesel não tivemos redução ainda, e a gente sabe da importância do diesel no transporte, especialmente. Há alguma medida a ser tomada com relação a isso? Nós não interferimos na Petrobras. A questão de impostos. Uma proposta, né, que foi votada na Câmara, no Senado, foi sancionada pelo governo, botando um teto no ICMS. Você pagou o ICMS. Quem define o ICMS são os governadores. Durante a pandemia, quase 20 estados aumentaram o ICMS de combustíveis. Por que eles aumentaram? Porque é um imposto fácil de ser arrecadado. E também, com a política do Fica em Casa, se consumiu menos combustível. E daí o pessoal, muitos governadores tentaram decidir, juntamente com o parlamento, botar um teto de no máximo 17% do ICMS para combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Então, nesse primeiro momento, o pessoal sentiu a diferença, né? Que houve relutância por parte de alguns estados, em especial o Nordeste. Todos os estados do Nordeste entraram na justiça contra essa redução de impostos. Todos os senadores do PT votaram contra a redução de impostos no Senado, mas se tornou uma realidade. O meu estado, Rio de Janeiro, cobrava 35% de ICMS no litro da gasolina. Ou seja, cada litro de gasolina no Rio, o dono do carro, né, pagava R$ 2,30 de ICMS. 2,30 de ICMS num litro de gasolina. O imposto federal, nós havíamos congelado desde janeiro de 2019, 69 centavos. Bem, então botou-se um teto. O governo federal, eu zerei o imposto federal da gasolina e do álcool. E do diesel também. Se bem que do diesel já havia zerado há 5 meses atrás. Então nós vimos uma grande redução no preço da gasolina. O diesel não, porque o diesel está bem mais caro a nossa compra lá fora, que pela regulamentação lá da Petrobras, e nós não destilamos, né? Nós não produzimos diesel suficiente no Brasil, somos obrigados a importar, encarece o preço do diesel. Deixo bem claro que em 2004 começou-se a fazer nenhuma refinaria no Brasil. Então nós somos obrigados a importar combustível. O político tinha uma indicação de um diretor. O presidente era do PT, cada diretoria é indicação de um partido político, ele só podia dar o que deu a Petrobras. E vale uma coisa muito importante falar aqui, né? Em 2015, o endividamento da Petrobras chegou à casa dos 900 bilhões de reais, 180 bilhões de dólares.
Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. A Petrobras passou a ser a empresa mais endividada do mundo. Delatores devolveram mais de 3 bilhões de reais. Teve diretor de estatal devolvendo 200 milhões de reais. Nós pagamos 6 bilhões de reais para os Estados Unidos, para a Bolsa dos Estados Unidos, dados interferência na Petrobras. Então, esse endividamento monstro veio de corrupção, obras começadas não concluídas, sondas compradas não chegadas aqui, superfaturamentos. Essa foi a nossa Petrobras lá atrás. Tá? Uma plataforma custando 3 vezes mais aqui do que se a gente tivesse feito, né, economicamente lá fora. Presidente, deixa eu aproveitar essa questão do diesel. Eu queria voltar um ponto na questão das eleições, da justiça eleitoral. Sobre a questão do diesel, o senhor deixou bem claro, não vai haver interferência na Petrobras, como já aconteceu em governos anteriores. O governo criou um auxílio para os caminhoneiros autônomos, né? Dá para fazer algo mais? Se falou em petróleo vindo da Rússia, né? Sim, tem sim. uma coisa a mais que possa ser feita sem interferência ruim, digamos assim, na Petrobras, que não vai acontecer. E a segunda pergunta que eu lhe faço, voltando um pouquinho na justiça eleitoral, a questão da urna eletrônica ser discutida não é uma questão só de Jair Bolsonaro. Eu lembro de Roberto Requião, lá no início dos anos 2000, defendendo o comprovante impresso, né? Depois o Ciro Gomes, a Simone Tebet, o próprio Congresso Nacional já discutiu isso em pelo menos 2 oportunidades, aprovou o voto impresso, um projeto seu, inclusive. E aí agora fica essa, de chamam as Forças Armadas, a inteligência para colaborar, e aí quando vê a colaboração das Forças Armadas, não tem tempo hábil. Parece um jogo de faz de conta esse negócio, presidente. Olha, não existe questão de tempo hábil. Ninguém, as Forças Armadas, nas suas propostas, não se fala em voto impresso. Então, as propostas das Forças Armadas, eu vou te falar as 2 mais importantes. Primeiro, a verificação de urna no dia das eleições. Não adianta você verificar a urna, como eles querem, uma semana antes. A verificação no dia das eleições. E seriam, segundo a lei, né, podemos pegar 600 urnas e checar nesse dia. Poxa, aí você, com 600 urnas, são quase 500 mil do Brasil. É uma boa amostragem. Como é que é feito esse teste? Começou a votação agora. Essa uma das 600 vai para um canto, é posta uma reserva no lugar daquela, e nesse lado de cá, as pessoas vão votando, sabendo que estão sendo filmadas. Olha, você vai ser filmado agora, você quer votar aqui aleatoriamente, em quem você quiser, independente da sua vontade, né? Esse ou aquele candidato, a pessoa topa, então elas são filmadas. São filmadas. E no final do dia, com esse filme pronto, você vê quem a pessoa digitou. Foi tantos votos por Onyx Lorenzoni, por exemplo. Então vai ter que aparecer tantos por Onyx, tanto por Heinz, tanto para um deputado federal, para um deputado estadual, sem problema nenhum. Porque se tiver um programa malicioso, você vai plotar. O TSE, até o momento, não respondeu isso aí. Por que não respondeu, se está amparado em lei? Não tem custo nenhum. Luiz, não tem a figura de tempo hábil, já está pronto o negócio. É só sortear os locais, né? E na hora a pessoa vai chegar naquela sessão lá, tem 10 urnas aqui, vai escolher uma, né? E vai para lá. A outra coisa, a apuração não tem que ser pública. O que as Forças Armadas estão propondo? Juntamente, né, com outras pessoas da Comissão de Transparência Eleitoral. O mesmo duto que leva os votos para a sala cofre do TSE, a sala cofre, você vai ver o que é um cofre, é algo que está fechado. Tá? Tem poucos funcionários lá dentro. Um duto vai para o lado e vai para um computador ali do lado. Que outro computador é esse? É das Forças Armadas, é da Polícia Federal, é da Controladoria Geral da União, esse computador. De modo, quando apertar o botão de dentro da cofre, acabou as eleições, né? Acabaram, concluído. Pro lado de cá, aperta o botão instantaneamente e se tem o mesmo resultado. Também não querem. Por que não querem isso? Você pode ver, até pouco tempo, o pessoal reclamava da apuração da Mega Sena. Daí eu fui procurar saber como é que era a Mega Sena, como é que era apurada. É da forma que está sendo proposta pelas Forças Armadas. Quando chega 19 horas de sábado, ninguém mais pode jogar na Mega Sena. Acabou. Então, tem lá 200 milhões de apostas lá naquele computador. É feito um backup, né, que a pessoa chama de hash,
e vai para outro computador em outra sala. Então nós temos 2 computadores que não tem nenhuma ligação entre eles, nenhuma, tá? E daí às 20 horas se sorteiam os números, os 6 números são sorteados, e daí se começa a apuração simultânea. Tem lá 20 pessoas aproximadamente acompanhando isso daí. Eu vou propor agora para a Dani da Caixa, por ocasião da apuração, convidar mais gente para ver essa apuração, para ver como é que é. Não tem como você fraudar. Zero chance. Por que o TSE não se manifesta sobre isso aí? Já que a apuração tem que... Não, tá? Nós queremos a transparência. Quando você fala do voto impresso, o ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido, para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes, e no dia seguinte, vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Foi para o plenário, nós ganhamos, mas não conseguimos 308 votos no plenário e perdemos. Então, interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional, para não aprovar o voto impresso, uma interferência política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ressuscitar o voto em papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso, tá? Não foi tratado disso lá e está lá na PEC lá do voto impresso. E por que eles não querem que o povo tenha acesso ao inquérito de 2018 da PF, que não tem qualquer classificação sigilosa, inventaram classificação depois. Por que interferiram no voto impresso? Por que não aceitam as sugestões das Forças Armadas? Que eles convidaram as Forças Armadas, meu Deus do céu. As Forças Armadas não estão interferindo, convidaram. Quem é que não quer transparência? Parece que é só... E não é o TSE, são 3 ministros do TSE. Eu tenho certeza que quase a totalidade dos servidores do TSE querem o voto impresso, querem transparência. Então esse é o quadro que nós enfrentamos no momento. Voltando ao petróleo, o Brent ontem, né, o preço do barril lá fora, caiu na casa dos $100. Então é um sinalizador que você pode diminuir novamente o combustível na Petrobras. Quem sabe o diesel. Isso não é bola de cristal. Se o dólar cai, a tendência é cair também. Tá? Então, presidente, o Júlio tem uma pergunta, a gente está se encaminhando para o final, a gente sabe que o senhor tem agenda. Eu só quero fazer o registro aqui da nossa audiência, eu perdi a conta do número de mensagens, mas tem ouvintes da Guaíba nos Estados Unidos, mandaram mensagem, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e por aí vai, ouvindo o presidente Bolsonaro na Guaíba. Júlio. Presidente, o senhor e o Paulo Guedes deram show aí, e fizeram uma excelente dupla, porque o senhor passou a entender da necessidade de menor interferência do Estado na economia, e o Paulo Guedes passou a entender de que a economia precisa entender a população, precisa entender a política também. Num eventual segundo governo do senhor, o seu posto Ipiranga continua sendo a sua dupla na economia? O nosso casamento não tem data de validade, né? É enquanto durar o mandato. Passei momentos difíceis. Tá? Não pensa vocês que é fácil você lutar contra o lobby dos combustíveis. Uma notícia que eu quero dar para vocês importante, né? Nós lutamos mais de um ano e aprovamos a venda direta do etanol. Então, o que acontecia até há pouco tempo? O usineiro fabricava ali o seu etanol, né, o álcool, ele, como era obrigado a vender para uma distribuidora, o etanol andava 200, 300, 400 quilômetros e depois voltava essa mesma distância para ser vendido num posto a 3, 4, 5 quilômetros da usina. Nós acabamos com isso, a venda direta. Não tem mais intermediário. Você pode ver, os estados produtores de etanol, cujos postos são próximos das usinas, o etanol está abaixo de R$4. Tem etanol chegando a R$3,60 por aí. Então foi medida tomada lá atrás, antes de crise, antes da guerra da Ucrânia com a Rússia, que fez com que os preços aumentassem. Então isso tudo são medidas lá atrás tomadas por quem? É o Ministério da Minas e Energia, é o Paulo Guedes. Eu perturbo todo mundo. Tá? Eu tiro o print aqui do preço do Brent, mando para o Ministério da Minas e Energia, mando para outras pessoas interessadas na questão energética no Brasil, para mostrar para ela, estou de olho, pô. Você tem que tomar providência. Quer ver a notícia importante
desse limite de 17%, o pessoal pode olhar a conta de luz que está chegando no Rio Grande do Sul. Está chegando mais barata. Consumindo né, a mesma quantidade em quilowatts, em quilowatts, o preço caiu bastante. Aquela senhora que tem um salão de beleza, que estava gastando ali bastante com energia elétrica, ela vai ver que vai cair o preço da energia elétrica. O dono da padaria também vai cair, o da oficina mecânica. Todo mundo está ganhando com isso. Prédios públicos, vários prédios públicos, o nosso aqui, Brasília, já vi, caiu bastante. Isso daí. A conta de energia celular também. O pessoal pode ver a conta de energia celular, do telefone celular que está caindo bastante também. Tá? É a mesma coisa quem mexe com internet. A garotada que mexe com internet aí, vai cair também o preço, vão gastar nesse ICMS desse produto. Ou seja, a gente faz a nossa parte, se antecipa problemas. Eu tenho algumas horas por dia mexendo nas mídias sociais, pesquisando, vendo, assim como você leu aqui, gente está te ouvindo aí, te assistindo em vários outros estados, eu também pego ali nos comentários. Por exemplo, ficamos sabendo aqui que por que a ração de peixe tem um PIS/COFINS bastante elevado e outras rações não. A gente não quer aumentar PIS/COFINS e outras rações. Entrei em contato com a Receita Federal, com a Camex, com todo mundo, com a equipe econômica. O que a gente pode fazer para diminuir ou zerar o imposto federal de ração de peixe, que foi uma ideia de quem? Do Jorge Seife de Santa Catarina, que era secretário aqui da pesca. Então acertamos, a partir do ano que vem, não vamos cobrar mais ração de peixe, até porque você pode ver, qual a vantagem disso? Eu não quero arrecadar. Nós tivemos um excesso de arrecadação no passado de 300 bilhões de reais. Nós queremos arrecadar menos. Como diminuímos bastante, né, o IPI de vários produtos no Brasil, em especial da linha branca, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, de carros também. Reduzimos bastante isso daí. Você pode ver, no Lago de Itaipu, o Jorge Seife está negociando lá com o governo do Paraguai, porque o lago é nosso, né? Nós vamos, tenho certeza, que o Congresso Paraguaio vai ser favorável a isso. Nós vamos começar a criar peixe no Lago de Itaipu. A previsão nossa é aumentar em 40% o volume de pescado no Brasil. Olha o que o Jorge Seife fez. Tinha agora com vocês, no Rio Grande do Sul. Tinha uma lei estadual que dificultava pesca aí na costa do Rio Grande do Sul. Estava lá parado, né? Uma ação que havia impedido isso com o Celso de Mello. Entrou o ministro Castro na vaga dele, herdou centenas, milhares de processos. O Jorge Seife foi para lá, conversou e foi decidido. Pode-se pescar no Rio Grande do Sul camarão sim de arrasto. Alguns ficam apavorados com isso. Olha, o camarão, pessoal do Rio Grande do Sul, as informações que eu tenho, né? Ele migra lá para a Argentina. O pessoal pesca lá e vai vender aqui. E essa ação se beneficia. O camarão anda. Ele não é pescado em outro lugar. Você pode ver o urso chinês na sua costa. Essa é a última informação que eu tive aqui que estamos apurando. Então, peixes que sobem, maneira de dizer, né? Vai para a região aí da região do Equador, são pegos agora aqui no Uruguai, não vem para nós. Por que o nosso camarão vai para lá? Então, ele beneficiou, porque isso prejudicava a pesca em Santa Catarina e também em São Paulo. O Jorge Seife na internet, que tem sugestões que chegam para nós. Aqui no cercadinho, muitas vezes eu quero dar um papelzinho para mim, muitas vezes não dá em nada, porque não justifica o que a pessoa está pedindo, reclamando. Mas a gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte, corre atrás, não dou sossego para ministro, para secretário, não dou sossego de jeito nenhum para eles, porque quem entra em campo não sou eu, quem joga são os ministros, secretários. Eu sou técnico, eu não entro em campo, né? Assim como o editor de vocês, aí nem sempre entra em campo, ele fica só distribuindo missões. E o Brasil está dando certo por causa disso. Passamos para a 10ª economia do mundo, somos o 7º mais digitalizado do mundo. O jovem hoje em dia está preocupado com o concurso público, mas já dá uma atenção para o empreendedorismo por causa disso. É por aí. Presidente, pergunta final aqui, a primeira dela, eu vou emendar duas questões rápidas aqui. A primeira delas, o senhor citou a pesca, né? E eu trago aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, esse tiroteio que o Brasil está submetido de maneira muitas vezes injusta, né? Porque há interesses econômicos na questão ambiental brasileira, né? Ou seja, a gente tem protecionismo europeu, a França então nem se fala, e muitas vezes se compra essa discurseira
Aqui no Brasil, a gente sabe que existem problemas, mas o Brasil é um dos países que mais protege a sua fauna, a sua flora em todo o planeta. Queria que o senhor falasse sobre isso e como isso impacta a nossa economia. E para fechar, ontem teve a abertura do ano no STF e o presidente Fux disse o seguinte: felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e... Fux, prezado Fux, qual país do mundo desenvolvido adota o nosso sistema? Pergunta, você pode ver, o Barroso teve na França, nas eleições agora de poucos meses, veio para cá elogiando o sistema francês, só não falou que o sistema lá é no papel. Então, que maravilha esse sistema esse que ninguém quer, a não ser Bangladesh, Butão, a Venezuela também parece que usa esse negócio. Então, o Fux, né, de vez em quando nós trocamos algumas palavras aqui, ele é chefe de poder, mas, no mínimo, para ser educado, equivocado. Ou fake news, que deveria estar o Fux respondendo o processo lá no inquérito do Alexandre de Moraes, se fosse um inquérito sério, e não essa mentira, né, essa enganação que são esses inquéritos do Alexandre de Moraes. Repito, prezado Fux, qual país do mundo desenvolve, né, faz eleições baseadas em outros países, como a Alemanha, tiveram esse processo, mas rapidamente foram deixados de lado exatamente por as suas vulnerabilidades. Então, ali, no meu entender, o presidente Fux, né, reverbaliza, né, aquilo que eu chamo de algo que, para se defender, né, o corporativismo, né, então eu não estou atacando o Supremo, de jeito nenhum, tá, mas já que é tão evoluído assim, por que o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido usam a mesma coisa? Muito simples. Vamos lá. Questão ambiental. Pouca gente sabe no Brasil que as florestas na França estão ardendo. Também em Portugal e na Itália. E também a Califórnia está ardendo em chamas. E ninguém fala nada por quê? Só pega fogo no Brasil? No Brasil, 2/3 do nosso território está da mesma forma como o Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. Nós aqui emitimos menos de 3% de gás de efeito estufa no mundo. Então, o Brasil é um exemplo. Nós estamos desenvolvendo aqui, já saindo da prancheta, né? Já tem contratos sendo estudados por outros países. Nós vamos produzir na costa do nosso Nordeste energia limpa, né, das eólicas offshore, ou seja, aquelas torres aqueles cataventos, e energia o equivalente a 50 vezes o que se produz em Itaipu Binacional, chamado, vamos ali, via hidrólise, buscar o hidrogênio verde. Vários países estão em contato conosco, o ministro Juca, do Meio Ambiente, tratando desse assunto. Ou seja, nós somos solução e exemplo para o mundo. Esses ataques tem a ver com a questão comercial em si, tirar governos. Como você vê, o mundo todo está indo para a esquerda. E querem, obviamente, que o Brasil vá para a esquerda também. Há poucos dias, um candidato falou aí, olha, quando eu for presidente, vai ser desmatamento zero. Eu fui ver os primeiros 3 anos desse cara, quando foi presidente, e comparei com os meus 3 primeiros anos. O desmatamento no governo dele foi um pouco mais do dobro do meu governo. E a gente vê que o Brasil, por exemplo, é uma potência. Há poucas semanas saiu da minha sala a senhora presidente da Organização Mundial do Comércio e falou lá fora, o mundo sem o Brasil passa fome. Tá? Antes disso, eu tive negociando o nosso fertilizante na Rússia, disse no começo. Né? O mundo não querendo que eu fosse conversar com o Putin, e aqui o Brasil, eu sendo massacrado pela imprensa tradicional brasileira. Fizemos o contato, conversei por 3 horas com o Putin, já aportaram, já descarregaram aqui 27 navios de fertilizantes, temos garantido a nossa produção, estamos trabalhando desde o ano passado com um projeto dentro do parlamento, desde antes da guerra da Ucrânia, para nós podermos tirar, por exemplo, potássio de reservas indígenas também, como em Altazes, aí no Amazonas. Temos fertilizantes para nós e para outros países por 100 anos. E por que não podemos explorar isso aí? Ou alguém acha que essas grandes reservas indígenas foram feitas no passado para preservar o índio, por pessoas que nunca tiveram amor com a própria mãe, nunca visitaram o pai doente no hospital e estão preocupados com índios aqui? Negócio! Alguém sabe o tamanho da reserva Yanomami?
Vou falar 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Sabe quantos índios tem lá? Menos de 10 mil. Estão fazendo um recenseamento. Olha, sei que ninguém vai entrar na Floresta Amazônica para recensear, mas vai ter uma nova projeção sobre tudo isso aí. Ou seja, o Brasil é um país fantástico. O Brasil é um país que é exemplo para o mundo. Ninguém tem o que nós temos. Estamos investindo muito com o Marcos Pontes em ciência e tecnologia. Não basta exportarmos in natura que nós temos. Você pode ver, não foi no meu governo. A mina de nióbio de Catalão, Goiás, foi vendida para a China. No meu governo, não seria vendido para ninguém. Araxá, se discutiu vender ações, né, outras ações, e eu fui atrás. Não, se tiver que vender outros órgãos, né, a gente vai buscar comprar para o lado de cá. Isso é estratégico, é questão de soberania nacional. Não é questão de menos Estado. Nessas questões de soberania nacional, o Estado tem que entrar. Nós não queremos um monopólio, mas nós queremos fazer negócio com países outros que possam agregar valor daquilo que nós temos aqui no Brasil e não exportar in natura para fora isso, porque sabe que um dia isso vai acabar. E nós temos 98% do nióbio do mundo. Ou seja, temos tudo para dar certo. Agora vai ser com a política de agradar todo mundo, dizer sim, balançar a cabeça, tá? Para todo mundo que vai dar certo. Não vai dar certo dessa maneira. De quando você tem que dar um burro na mesa. Como, por exemplo, de vez em quando eu dou, para a gente exatamente buscar o que é melhor para o país. Sou favorável ao Estado menor possível. Tá na reta aí a privatização dos Correios, que até há poucos anos era deficitária. Não se preocupe com o meu tempo, não com a minha agenda. Já mandei cancelar aqui a próxima agenda. Você pode ver. Vou falar para o pessoal que está nos ouvindo aqui, a corrupção no carnezinho. Né? Tem gente pagando corrupção no carnê até hoje. Você pode ver, fizeram tanta barbaridade com o fundo de pensão Postales, que é dos Correios, né? Roubando, comprando papéis de empresas falidas, como empresas venezuelanas, que acumulou um prejuízo enorme lá o Postales. Daí o que tiveram que fazer? Para tapar o rombo, a roubalheira daquele partido, né, vermelho, que ocupou o governo aqui por 14 anos, criou-se um desconto no contra-cheque dos carteiros. Você aí que está nos ouvindo, tem um carteiro perto da tua casa, peça o contra-cheque dele. Desde 2015, o carteiro desconta por mês R$510. Esse desconto vai até 2030. Ou seja, por 16 anos, ele vai pagar R$510, que é uma pessoa humilde, para ele poder se aposentar no futuro. Senão não vai se aposentar, porque roubalheira. Quer ver uma coisa? Vamos supor que você tem um empregado na tua casa, você descobre depois de alguns anos que ele roubava a tua casa. Ele levava lá, roubava não, furtava, né? Roubava com força, furtava. E você percebeu isso e mandou ele embora, que dava um prejuízo para você. Alguns anos depois, esse cara bate na tua porta e pede emprego para você de novo. Ô, seu João, dona Maria, tem um emprego aí? Você fala, mas peraí, você me furtou, levava sabonete embora, arroz, dinheiro que eu esqueci em cima da mesa, você quer voltar a trabalhar comigo? Não vai voltar. Por que o brasileiro quer que pessoa que o roubou no passado, roubou 900 bilhões da Petrobras, roubou 400 bilhões do BNDES, roubou 45 bilhões na Caixa Econômica Federal, fez uma desgraça, roubou o fundo de pensão. Você vai voltar, que esse cara volte a tomar conta do seu país? E outra coisa, se você tem uma Ferrari, o Brasil é uma Ferrari, se você der para um bêbado dirigir, para um pau d'água, para um bebum dirigir, ele vai capotar esse carro da primeira curva. Você vai contratar esse cara para dirigir uma Ferrari, você vai recontratar esse empregado, vai te roubar novamente? Pelo amor de Deus. E outra coisa, nós temos muita coisa a preservar, além da questão econômica, os nossos valores. A sua família é uma coisa sagrada, o teu patrimônio é seu filho. Se é que seu filho aprenda, né, fazer sexo na escola a partir de 6 anos de idade, com essa política de ideologia de gênero, se é que seu filho aprenda a consumir maconha e outras drogas, porque o outro lado diz que legalizando as drogas você vai diminuir a população carcerária no Brasil. É isso que você quer para o teu filho? Essa senhora, essa mãe, essa mulher quer isso para o seu filho? Que ele se drogue, que ele aprenda a fazer sexo? A tua filha, com 6 anos de idade na escola, se interessa por sexo? É isso que nós queremos? A família é uma questão sagrada. Vocês querem que essas pessoas voltem a fechar igrejas e templos no Brasil, como vimos na pandemia? O povo sentiu muito o que é um sistema ditatorial. Tá? Vimos em alguns estados, governadores, essa gôndola não pode comprar nada no supermercado, que a outra pode. Teve municípios do Brasil que a pessoa só podia
sai à rua de acordo com o seu CPF, par ou ímpar. Ele virou carro em São Paulo, igual dias pares e ímpares, carro não pode transitar em São Paulo, o CPF falou, trânsito. Uma cidade aqui do Rio de Janeiro, vocês querem isso? A liberdade é acima de tudo. A liberdade não tem preço. A liberdade é mais importante que a tua vida. Do outro lado, fala o tempo todo em controlar mídias sociais, em controlar a imprensa, como se fosse toda a verdade. Essa matéria pode ir na TV, essa outra não pode ir no jornal. Que é isso? Estamos abrindo mão da nossa liberdade? Em troca do quê? De alguém que está mentindo, vai voltar a te roubar, porque já te roubou no passado? Presidente, eu não sei se o Alexandre Garcia ainda está na linha conosco, já? Alexandre, quer fazer mais uma pergunta para o presidente? Vai passar a palavra para o Júlio, depois para o Jurandir e a gente encaminhar o encerramento aqui, Alexandre. Eu estou acompanhando aqui, não tenho nenhuma pergunta, não. Então, Júlio, depois Jurandir. Presidente, uma pergunta, um agradecimento e um pedido. A pergunta é muita gente perguntando sobre a atualização da tabela do imposto de renda. O agradecimento, presidente, a sua assessoria ao André Costa, seu secretário de comunicação, a Ana Letícia, sua assessora de imprensa, que um mês inteiro vem suportando o tio Júlio, ligando todos os dias. E aí, conseguimos dar entrevista com o presidente, e eles pacientemente me atenderam. E o senhor que nos deu aí uma hora já do seu precioso tempo para a Rádio Guaíba. E o pedido, presidente, a Flávia Ferronato, nossa comentarista do Boa Tarde Brasil, ela que encabeçou, ela criou aquele movimento Movimento de Advogados do Brasil, um repto à OAB, e ela que coordenou esse manifesto pelas liberdades, aí, que já tem mais de 710 mil assinaturas. E ela diz assim, tio Júlio, pede para o presidente me seguir no Twitter. Aí eu pedi para o senhor seguir ela no Twitter, mas segue o tio Júlio também, presidente. Eu já estou mandando aqui os perfis para a Ana Letícia aí. Então, a tabela de preço, a tabela do imposto de renda, presidente. Havia um compromisso nosso de mexer na tabela, assim, buscar uma atualização. Veio a pandemia, aí foi uma desgraça para a gente. Assim como muitas coisas, algumas coisas não consegui botar para frente. Já está conversado com o Paulo Guedes, vai ter atualização da tabela de imposto de renda para o próximo ano. Está garantido já. Não sei o percentual ainda, mas vamos começar a recuperar isso aí, porque está virando, na verdade, o imposto de renda um redutor de renda, e não uma tabela. Então, tem razão, está acertado o Paulo Guedes, já entra aqui na lei de diretiva orçamentária, etc., isso tudo, essa questão de uma correção da tabela de imposto de renda para o próximo ano. Seguir, não dá para eu seguir, eu vejo quando abro uma mídia social, que tem um filho meu que organiza bastante isso aí, né? Rapidamente, eu vou falar com ele, tá? Muita gente pede, tá? Eu não sei se ele tem tempo para tudo isso também, mas me ajuda bastante nessa questão. Mas tudo bem, obrigado aos advogados pelo documento que fizeram, né? Parabéns, né? Porque muita gente prefere ficar quieto, né? Se omitir nessas questões e deixa como está para ver como é que fica. Pode ser tarde demais quando alguém pensar em tomar uma decisão para tentar recuperar aquilo que ele perdeu. E tem um velho ditado que diz, né? Quem abre mão de parte da sua liberdade para ter segurança, acaba ficando sem segurança e sem liberdade. Jurandir. Presidente, o Brasil é um grande exportador de commodities, que, aliás, é um dos grandes fatores da nossa balança de pagamentos aí de recursos. Mas muitas dessas commodities vão lá para fora e são transformadas em produtos finais que depois nós temos que importar, temos que comprar. O que poderíamos fazer no sentido aí de produzir algumas coisas dessas aqui no Brasil mesmo? Ô, Jurandir, muita coisa está em contrato. Eu não posso rasgar contratos agora. O que eu tenho conversado aqui é com a questão do Nióbio, que é um tremendo no exemplo. Agregar valor nisso aí. A gente não pode, por exemplo, continuar mandando um navio de minério de ferro para fora e recebendo em troca uma canoa com laptops. Tá? A questão da soja, aquilo que pesa muito a nossa balança. O ideal seria você produzir mais coisa aqui, trabalhá-la para exportar. Temos contratos, não temos tecnologia, mas não temos recurso para fazer esse ganho de valor aqui nisso tudo. A gente vai fazendo devagar essas coisas. Não temos como, de uma hora para outra, resolver todos esses problemas. E tem muitos commodities nossos, né, que não é apenas material do campo, é a questão de minérios, que a gente sabe que daqui a algumas décadas deixarão de existir aqui no Brasil.
E aí é uma questão que a gente tem que se preocupar e tentar fazer alguma coisa, né, com antecedência. Eu acredito que dê certo, que fizemos muita coisa ao longo desses 3 anos e meio, apesar da pandemia, seca, guerra lá fora. Tá? Acredito que algumas coisas já começaram a se fazer presente no Brasil. A gente vai mudando devagar o Brasil. A gente não pode tapar os olhos para isso, porque essa garotada que está nos assistindo, né, quem vai pagar o preço alto são eles. Eu estou com 67 anos, eu já estou com o prazo de validade vencido, né? Mas a garotada que está aí. Muito novo ainda. Nós já estamos com o prazo de validade vencido. O Jurandir é o nosso decano, mas é um decano bom, viu? Deixa eu ver a cara do Jurandir aqui. Quanto a idade, Jurandir? 7,9. Caramba, rapaz, eu quero chegar até 7,9 também. Nasceu antes de 1940. O Alexandre é o dinossauro, pô. Presidente, houve uma polêmica que felizmente já foi encerrada pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, uma manifestação de uma juíza eleitoral numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, de que a bandeira, o uso da bandeira poderia ser classificado como propaganda eleitoral. Bom, o TRE aqui no Rio Grande do Sul já encerrou isso, dizendo que não é propaganda, que não há problema nisso, só que agora, no final de semana, a seleção feminina brasileira de futebol venceu a Copa América, vencendo a Colômbia, e o que a gente viu circular foi um vídeo de uma atleta, ela estava usando como se fosse uma capa, né, a bandeira nacional, e chega alguém da organização do evento e diz para ela tirar a bandeira naquele momento. O que houve com essa bandeira, presidente? Olha, primeiro, pelo que eu vi no TRE do Rio Grande do Sul, o placar foi 6-2-1. É uma vergonha esse placar, tinha que ser 7-0. A bandeira nacional não é minha, é de todos nós. Com o meu governo, começou a se resgatar o patriotismo no Brasil. É muito comum você andar por pé de propriedades rurais, né? E está lá numa vara de bambu, uma bandeira nacional lá hasteada na ponta. O pessoal começou a ter orgulho da sua bandeira. Agora, começou a se identificar comigo. Eu estou muito feliz com isso. Estou muito feliz. A bandeira não é minha, é de todos nós, mas estou muito feliz. E essa senhora do Rio Grande do Sul, que teve essa ideia e cogitou e proibir porque se identifica comigo, é uma pessoa que está completamente fora do quadradinho dela. Né? Ela dá uma pena. Não digo que ela é vítima, não, ela é produto dessa massificação ideológica nas universidades. É lamentável isso aí. Essa questão, eu vi aqui a cena da vibração da pessoa, né? Da bandeira nacional. É o ridículo que aquele assessor, aquele funcionário ali da CBF fez. Eu vi um jogo do Palmeiras esses dias, né? Eu não sei quanto time que foi. E lá o central do Flamengo, Gustavo Gomes, é isso mesmo? Ajuda aí, pessoal. Acho que é. Gustavo Gomes, sim. Gustavo Gomes, sim, ele fez um gol de cabeça, foi na arquibancada, na torcida, ele pegou a bandeira do Paraguai e botou nas costas. Ninguém foi tirar a bandeira dele, nem os brasileiros, todo mundo vibrando com ele. Daí ele falou respeitosamente e devolveu a bandeira. É uma maneira de você mostrar que é o teu país, é o nosso país. Não tem país melhor do que o Brasil. Essa senhora que fez essa proposta no Rio Grande do Sul, podia dar uma viajadinha lá. Aí do lado, aí você vai para a Venezuela, vai do lado, vai lá para dentro lá da Argentina, ver como é que está lá. As questões econômicas, onde metade da população aí está na linha da pobreza. A inflação aí está na casa dos 70% na Argentina e crescendo. A taxa de juros de vocês, da Argentina, tem 60%. Já tivemos isso no governo Fernando Henrique lá atrás. Por isso, a causa dessa dívida nossa, acima dos 5 trilhões de reais aqui no Brasil, falta essa pessoa um pouco de conhecimento. Ela está com a vida dela tranquila, um excelente salário, né? Muito acima do teto, com toda certeza, com toda a maioria dos seus pais, pô, e fala isso aí, desprestigiando o Brasil. Ela parece que assumiu um lado na campanha. E a lei orgânica da magistratura diz ao contrário, que o juiz não pode, as pessoas não podem ter um lado, não pode discutir questões políticas aqui no Brasil, ela tem que ter a isenção dela. Um péssimo exemplo, a bandeira nossa, verde, amarelo, azul e branca, e no meio, excelência, ordem e o progresso. Tá? Presidente, nós falei da Carta pela Liberdade, mas tem uma tal de Carta pela Democracia. E democracia, na boca de alguns, ficou palavrão, por exemplo, porque a gente sempre imaginou
sempre pensou, sempre acreditou que a democracia é a vontade da maioria. Nós somos a maioria. Mas aí, até 2018, havia uma harmonia, porque a maioria votava sempre de um lado. E agora, em 2018, a maioria resolveu votar de forma diferente. Isso passou a ser antidemocrático, presidente. Teve alguém que disse, inclusive, aí, que determinada instituição existe para se contrapor à ditadura da maioria. Nos explique como é que a maioria pode ser uma ditadura, presidente. Eu costumo dizer que as leis têm que existir para proteger a maioria. Não é para proteger a minoria. Senão a gente estaria aí apoiando o roubo de celular, por exemplo, né? Igual o outro lado apoia. É como se fosse um direito para tomar uma cervejinha. Agora, ninguém quer fazer uma coisa, diz o contrário, né? Então, o que acontece? Geralmente, quem fala que eu sou defensor da democracia é um ditador. É um ditador. Pode ver qual é o nome dos países ditatoriais, né? Da Alemanha, lá, República Democrática da Alemanha, da Coreia do Norte, tudo tem a palavra democracia no meio. E ninguém que porventura queira dar um golpe, vai dizer que não é democrata, vai dizer que é democrata. Então são contradições. E tento me jogar para um lado como se eu estivesse preparando um golpe. Que golpe eu estou preparando? Qual é o golpe? Pedir transparência eleitoral? Você é contra a transparência? Você é contra a verdade? Você é contra a garantia que o teu voto vai para aquela pessoa? E se aquela outra pessoa já tem 49% de intenção de votos, por que não garantir a eleição dela no primeiro turno? Com mais transparência? No meu entender, o sinal é exatamente trocado. Olha quem assinou as listas. Banqueiros. Banqueiros estão contra o PIX. O PIX que nós tiramos, mais de 20 bilhões de banqueiros pelo Brasil. Você que vai fazer uma transferência bancária, pagar alguma coisa, ou pegar um dinheiro em algum lugar aí, você não paga mais taxa. Então o PIX é uma realização do nosso governo. E esses banqueiros perderam aproximadamente 20 bilhões de reais, eles estão perdendo 20 bilhões por ano. Quiseram para mim aqui fazer uma proposta. Vamos taxar o PIX. Com o meu governo não vai taxar o PIX. Só um centavo. Nenhum centavo. Né? Não vamos taxar o PIX. Agora veja então o padrão das outras pessoas, artistas, que foram desmamados na Lei Rouanet. Quando eu cheguei aqui, esses artistas importantes, né, que viviam apoiando o governo, você sabe quem são, especial da nossa Bahia, podiam pegar até 10 milhões por mês. 10 milhões por mês da Lei Rouanet. Então, essas pessoas perderam isso aí. Olha os perfis dos políticos. Só o Brasil, onde gente do Partido Comunista do Brasil defende democracia. Veja as relações do PCdoB com a Coreia do Norte. Quando morreu lá o líder norte-coreano há alguns anos, e a manifestação de apreço, né, de condolência do Partido Comunista do Brasil. Veja o que esse pessoal de esquerda aí que assinou o Manifesto para a Democracia, o que eles falam de Cuba. Tivemos há poucos meses manifestações de rua em Cuba. Começaram a sair as condenações. 9 anos de cadeia. 9 anos de cadeia para quem participou de manifestações em Cuba pedindo liberdade. E esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. Então, essa é uma grande realidade. E daí, uma coisa, permita que eu tenho perguntado nas minhas reuniões, né? Todo poder emana do povo? Tenho perguntado. A plateia tem 10 mil pessoas. Muita gente fala assim, não, mentira, o poder não emana do povo. Emana do povo se o povo escolher acertadamente. Se escolher picaretas, comunistas, falsos democratas, o caminho da Venezuela, o caminho da Argentina, o caminho do Chile, o caminho agora da Colômbia, que escolheu um guerrilheiro do M19 para ser presidente. Qual o serviço público um dos mais procurados na Colômbia agora, com a eleição de um comunista lá? Serviço de passaporte. As elites da Colômbia começam a sair do seu país. Para onde eles vão? Tem alguns estados americanos que eles podem ir, e tem o Brasil. Onde mais no mundo? Eu pergunto a você, se a esquerda voltar com essa vontade que está no Brasil, onde será a nossa operação acolhida? Para onde nós, brasileiros, iremos? Olhe a Argentina novamente. A elite da Argentina econômica já começa a sair. Peço a Deus que não temos que ter, aí no Rio Grande do Sul,
Uma operação acolhida para a gente. O pessoal que chega da Venezuela no Brasil, a pé, porque agora os pobres estão saindo de lá, né? Os mais humildes, chegam pesando em média menos 15 quilos. Vocês querem isso para o Brasil? Olha o Brasil perante o mundo, como está na sua economia, como está ainda a sua liberdade. Veja quem quer caçar a sua liberdade. Quem prendeu o deputado federal por ter falado? Não interessa o que ele falou. Quem prendeu agora, uma pessoa do interior de Minas Gerais, que falou um montão de impropriedades, falou besteira assim, vão prender temporariamente 5 dias, agora fica preventiva, indefinidamente. Teve um hack preso há mais de 1 ano em Minas Gerais, porque teria entrado nos computadores do TSE. Ora, o Barroso não disse que os computadores são impenetráveis, são inexpugnáveis? Por que esse cara está preso por ódio de Alexandre de Moraes há mais de 1 ano? Então, o que nós queremos? O que nós temos que fazer? Eu acredito que hoje em dia, aquela passagem bíblica, né, que diz, por falta de conhecimento meu povo pereceu, vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Vocês já têm noção do que deve ser feito no Brasil, o que algumas pessoas devem fazer também. É recuar, é entender que não tem poder superior ao outro, porque na própria... Quem assina, fala em democracia, na própria Constituição diz que não tem poder superou outro, somos independentes e amamos entre si, mas age de maneira completamente diferente. É igual essa manifestação do presidente Fux aí, completamente equivocada, quando ele fala que não é verdade o que está acontecendo. Esse é o nosso Brasil, temos chance. Hoje botei na minha rede de Zap uma matéria sobre o filme Doutor Zhivago. Vale a pena, né? Doutor Zhivago. Nós reduzimos aqui, em 1 minuto dá para ler, e tem um filme, Doutor Zhivago, o que aconteceu na União Soviética no passado, quando o comunismo veio para valer. As pessoas começaram a perder a sua propriedade privada. Essa casa é grande demais para você, cabe mais uma família aqui dentro. E foram dividindo as riquezas, as propriedades privadas, e foi um caos. Queremos isso no Brasil? Você que mora numa casa um pouco grande, ou tem uma casa de praia, você quer dividir isso com terceiros que nunca trabalharam? Que esse pessoal de esquerda nunca trabalhou. Em grande parte vive aí das tetas aí do governo federal. Tá? Por isso que eles se apegam na política o tempo todo. Se esse pessoal deixa a política, não tem que fazer aí fora. Pega as lideranças de esquerda do Rio Grande do Sul e veja qual a atividade que eles faziam. Ou não faziam nada, ou estava aqui no serviço público. Não tem iniciativa privada. A senhora dona da Magazine Luiza, que era uma bilionária, começou a flertar com o PT, começou a flertar para ser vice de alguém. Passou de bilionária para milionária. Agora faz campanha aí dizendo, venha comprar na minha loja um carnezinho. Não tem pessoas bem-sucedidas de esquerda. A pessoa de esquerda, bem-sucedida, ou vive da roubalheira, ou está numa teta do governo federal. Não tem outra opção para essas pessoas. Por isso que eles mentem o tempo todo, dizendo a você, vai te dar boa vida, vai te dar cama, né, casa, comida e roupa lavada. Mentira! Todo mundo vai ser doutor no Brasil. Falar em doutor, nós aliciamos até 99% a dívida de quase 1 milhão de jovens que deviam ao FIES, que foram endividados lá atrás. Bem, presidente, estou à vontade. Teve um corte aqui, eu não sei, achei que o presidente tivesse encerrado a fala. Presidente da República, Jair Bolsonaro, só tenho a agradecer, em nome da Rádio Guaíba, do Correio do Povo, do Grupo Record, a atenção conosco. A gente tinha aí 20, 25 minutos previstos de entrevista e fechamos aí praticamente 1h30 quase, né? De entrevista com o presidente. Sente à vontade na Guaíba. É verdade. E conseguimos destrinchar vários assuntos, alguns outros a gente acabou não entrando em função da própria lei eleitoral, mas agradeço demais a atenção conosco. E fica o convite, né, vindo ao Rio Grande do Sul, presidente, para visitar aqui a nossa redação, visitar os nossos estúdios também. Obrigado, boa sorte a todos aí, e que Deus ilumine cada um gaúcho por ocasião aí das escolhas que farão no futuro. Um grande abraço, presidente. Um abraço, presidente. Obrigado. E um grande abraço, presidente. E um abraço também para o nosso Alexandre Garcia. Alexandre.